Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande, poder estar aqui em mais um mês da mocidade, para poder falar, sobre a palavra do Senhor, falar sobre as boas novas do nosso Pai. E a gente crê, a gente não sabe se é de frio, se é de nervoso, mas é muito bom, uma alegria muito grande, muito feliz pelo convite e pela oportunidade. Esse mês, no mês da mocidade, a gente está falando sobre a mente de Cristo e a gente está falando sobre uma mente contagiante, né? E aí eu fiquei pensando no que eu ia falar e o o Senhor queria falar conosco nessa noite sobre contagiar, sobre mente. E aí eu fui pesquisar o que significava a palavra contagiante, né? E a palavra contagiante, lá no dicionário fica assim, que contagia, que se propaga pela intensidade, pelo poder de influência, algo contagioso. Tá, poder de influência, já tem algo de interessante aí. Falei, que contagia, mas qual é o significado da palavra contagiar? E aí, segundo o dicionário, também é exercer influência sobre, afetar, atingir, ter efeito perversivo sobre, corromper, transmitir alegria, pessimismo e etc. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de contagiar, sobre essa questão de mente contagiante. E a gente consegue ver aqui, nessas definições que o dicionário nos dá, que contagiar é a gente exercer influência sobre alguma coisa, afetar, atingir alguma coisa, mas ele fala assim, ter efeito perversivo sobre, corromper, transmitir e espalhar alegria. Então são dois significados bem assim, distintos, Ou seja, nós podemos contagiar as pessoas para o bem ou para o mal, E é isso que a gente está falando um pouquinho nesse mês, Quando nós falamos de uma mente contagiante, é uma mente que transborda o que Deus pensa, Ou seja, que tem a mente de Cristo, que está lá em 1 Coríntios. É uma mente cheia de fé, é uma mente cheia de compaixão, de esperança, de ousadia, de verdade, que não apenas reage ao ambiente, ao que está acontecendo, mas que também transforma esse ambiente. E aí, pensando em contagiar, tanto para o bem ou para o mal, eu quero estar estudando com os irmãos nessa noite, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler do 1 até o 3, agora de início. Se os irmãos quiserem se colocar de pé. Amém? Diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honrável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Nem vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Obrigada, Pai, por cada vida aqui, por cada lar aqui representado. Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor, Pai, me use como um instrumento nas tuas mãos, me abençoe com o dom da palavra, Pai, e que o Senhor abençoe os meus irmãos também no ouvir, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, os corações estejam sensíveis, Pai, para ouvir a tua voz. O Senhor fale aquilo que o Senhor, Pai, quer falar a cada coração, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar me abençoando nesse momento. Muito obrigada, Pai, por tudo, nos perdoe pelos nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, sobre essa história, a história de Naamã. E aí, como a gente leu aqui, Naamã, ele era um homem muito poderoso, ele era um homem valente, Eu li aqui na minha versão, fala que ele era um homem honrável. Ali está escrito, no telão, apareceu um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito.
Por quê? Porque ele tinha dado livramento aos sírios, né? E ele era um homem valoroso. Mas o versículo termina, né, com um porém. E aí fala, era um homem poderoso, valente, porém leproso. Ele estava, naquele momento, contagiado pela lepra, né? E a lepra é uma doença que era algo muito terrível naquela época, de maneira muito especial. Quando a gente fala sobre um leproso, sobre alguém que tinha lepra, era alguém que tinha que viver afastado da sociedade. Era alguém que tinha que ser ali destacado de todo mundo, que não poderia estar aqui perto da gente nessa noite, porque era algo que era contagioso, algo muito perigoso, e aquela pessoa, ela realmente não poderia estar junto ali, né, com o restante das pessoas. E aquela pessoa, a partir do momento, né, que uma pessoa ela descobria que ela tinha lepra, né, essa doença, que essa pessoa era leprosa, essa pessoa tinha o seu destino traçado a partir daquele diagnóstico, né? E a gente vê aqui nesse versículo que fala as qualidades de Naamã e aí no final fala, porém, leproso. A impressão que nos dá é que o fato dele ter a lepra acabava anulando todas as outras qualidades, né? Porque ele estava naquele momento contagiado pela lepra, que era uma doença muito terrível, né? Naquele momento. E isso acontece também, muitas vezes na nossa vida. Não necessariamente com a lepra, né? Graças a Deus. Mas às vezes a gente acaba levando alguns rótulos junto com a gente, né? Quando fala ali de Naamã, fala Naamã, o leproso, né? Então, muitas vezes acontece isso com a gente também. A gente acaba carregando conosco alguns rótulos. E às vezes isso é de coisas que aconteceu lá atrás, de um pecado que eu cometi há anos atrás, ou por conta de algo que aconteceu na minha família, e aí esse rótulo vem junto comigo quando vão falar de mim. Mas algo que a gente precisa entender nessa noite, que vale a pena destacar, logo de início, é que mais vale para Deus quem nós somos nele. Independente, né, daquilo que a gente carrega com a gente, que muitas vezes já está até nos rotulando para as outras pessoas. Mais vale para cada um de nós quem nós somos no Senhor, né? E no Senhor nós somos mais que vitoriosos, nós somos mais que vencedores, nós somos filhos amados do Pai, e isso é algo muito importante. Mas eu não queria focar nessa noite em Naamã, né? Não necessariamente falar sobre Naamã. Para falar sobre uma mente contagiante, eu queria destacar um pouquinho a serva de Naamã, né? A postura da serva de Naamã diante da história que a gente leu. Esse texto, né, diz que Naamã, ele leva para casa, para servir a sua esposa, uma menina do povo de Israel como escrava, né? E na minha Bíblia aqui está uma pequena... Calma aí, só para falar certinho. Uma cativa, uma criada pequena. Mas em algumas versões fala uma menina. E, assim, eu acredito, né, que para dizer uma menina, é porque ela ainda não era uma mulher, né? Então, provavelmente ela poderia ser uma junior, uma adolescente, uma jovem. E aí, mais ainda por isso, eu acho que cabe muito, né, quando a gente fala do mês da mocidade. Ela poderia ser uma adolescente, ela poderia ser uma jovem, mas o que importa é que naquele momento ela estava sendo levada para longe da sua família, ela estava indo para outra terra, uma terra desconhecida, uma terra com costumes diferentes, com falas diferentes, com um Deus diferente, com tudo diferente do que ela estava acostumada, né? Para uma terra diferente, e ela estava sendo levada naquele momento, não ali adotada como filha ou como alguém muito especial, ela estava sendo levada como cativa, né? Ela estava sendo levada como escrava para poder servir, né, a esposa de Naamã. E a menina, quando ela chega na casa, né, do seu senhor, e quando ela fica sabendo da lepra, né, do que Naamã tinha, ela diz para a esposa de Naamã que conhecia um profeta em Samaria que poderia restaurar Naamã. E aí ela fala, né, naquele momento para a esposa de Naamã, quem dera se o meu senhor tivesse com um profeta que tem lá em Samaria, né, porque ele o restauraria da sua lepra. E me chama a atenção essa postura dessa menina, porque
A Bíblia não fala, né, o nome dela, mas essa jovem, a gente pode entender assim, nesse momento, ela poderia não entender a sua dor, ela poderia não entender o seu sofrimento, ela poderia se questionar, ela poderia se revoltar, e eu acho que, assim, no nosso pensamento humano, seria algo até justo ou algo normal. Ela estava sendo levada para uma terra diferente, ela estava sendo arrancada da sua família, arrancada de perto das pessoas que ela ama, para servir, para ser levada como escrava, né? É uma situação difícil, é uma situação que a gente entende que revolta, mas nesse momento que ela poderia se questionar, que ela poderia se revoltar contra o Senhor, ela decide contagiar. E por quê, né? Por quê? Porque ela sabia quem ela era. E essa menina, ela era serva do Senhor. Ela servia o Deus de Israel. E ela sabia o poder que o Deus de Israel tinha. E ela sabia que através daquele profeta, o seu Senhor poderia ser curado. Não importa se ele estava levando ela como escrava, se ela ia ser cativa, né? A partir daquele momento, ela sabia que o Senhor podia fazer, né? E ela tinha a mente do Senhor. Ela tinha a mente de Cristo, porque na mente dela não estava ali guardando rancor, ódio, revolta. Não, quando nós temos a mente do Senhor, nós nos posicionamos diferente. E ela se posiciona naquele momento, né? E ao invés de questionar, ao invés de revoltar, ela vai lá e ela traz assim uma mensagem de esperança, né? Para a esposa de Naamã naquele momento. Ela tinha fé, ela tinha ousadia, e ela poderia se vingar, mas ela mostra o amor do Senhor que ela já conhecia. Eu imagino que naquele momento ela lembrou de todas as experiências que ela já tinha tido lá onde ela vivia, né? E ela lembrou, não, poxa, tem uma pessoa que pode restaurar. E naquele momento, onde Naamã está oferecendo para ela escravidão, né? Está oferecendo para ela, de certa maneira, sofrimento, ela oferece vida àquele que ela tinha que servir, né? Ela oferece vida ao seu Senhor. E nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos deixar que o sistema do mundo mude o nosso coração. Porque, como eu disse, quando a gente pensa no sistema em onde a gente está inserido, no sistema do mundo, o mais comum seria se revoltar mesmo. O mais comum seria se vingar mesmo. Ah, ele tem lepra? Eu até sei quem pode restaurá-lo, mas já que eu estou aqui para servir a ele, já que eu fui arrancada da onde eu vim, da minha família, e eu estou aqui como escrava, eu vou falar para ele quem pode, né, ajudar ele? Eu não. Esse seria, né, o mais comum no sistema do mundo. Mas nós não podemos deixar que o sistema do mundo mude o nosso coração. Né? Quando nós temos a mente do Senhor, nós somos diferentes. E lá em Romanos 12:2, diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Quando nós pensamos, né, nessa atitude que essa menina tomou, nós podemos pensar do que estava cheia a sua mente. Do que a mente da menina estava cheia nesse momento? Eu acredito que de amor, de compaixão, do Senhor, né? Porque para ela conseguir agir assim, e isso é algo que a gente precisa pensar, porque as nossas atitudes, né, as escolhas que muitas vezes a gente faz, as decisões que a gente toma, diz muito sobre o que está dentro da gente. Porque a gente só reflete do lado de fora o que já está dentro de nós, né? Então vale muito, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes eles definem o que a gente vai fazer. E aí o que a gente vai fazer vai definir as consequências, o nosso futuro, o que vai acontecer. Então, assim, nós precisamos nos preocupar. Do que a nossa mente está cheia? Será que nós temos também a mente do Senhor? Será que na situação dessa menina nós agiríamos da mesma forma? Nós mostraríamos, nós falaríamos do Deus que nós servimos? Nós precisamos pensar sobre isso. Aquela menina, né?
era uma menina pequena, aqui fala uma pequena serva, mas ela tinha um Deus grande dentro dela. E ela sabia, né, da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor, do poder do Senhor. E assim é com a gente também. Nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E pela gente mesmo a gente não consegue nada. Mas com o Senhor, quando nós temos um Senhor grande que habita no nosso coração, quando nós temos a mente do Senhor, nós podemos ajudar, nós podemos fazer a diferença, nós podemos dar esperança a alguém que necessita. E isso é muito importante. Naquele momento, a dor daquela menina levou ela a um propósito muito maior. E isso também é muito interessante, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente não consegue entender. E aí a gente só se questiona e a gente não consegue ver que até ali o Senhor pode ter propósito para tratar com cada um de nós. Às vezes, é através ali do momento nosso de dor que outra pessoa vai ser tocada, que a gente vai abençoar outra pessoa. Às vezes está doendo na gente, mas a gente vai lá e vai dar uma palavra de conforto para outra pessoa. A gente vai abraçar quando a gente precisava de um abraço. E outra pessoa vai ser abençoada e nós somos abençoados junto com essa pessoa, né? Naquele momento, era um momento de dor, mas essa dor levou a menina a um propósito maior. Né? E nós estamos falando dela aqui quantos anos depois, né? Por conta de uma atitude que ela teve. E algo que também pode nos despertar assim, curiosidade, né? E é legal de destacar, é que eu acredito que aquela menina ela mostrava quem ela era. Ela tinha testemunho, porque para aqueles, né, para os senhores, né, acreditarem naquilo que ela falou, é porque ela mostrava firmeza no que ela estava falando. E ela se posicionava, porque às vezes eles poderiam falar assim, essa aí não sabe de nada não, ela é só uma escrava, né? Ela está aqui como cativa, ela sabe o que ela está falando? Poxa, ela nesse momento todo ela está com raiva da gente. Isso aí, deve ser furada. Por que eles acreditaram, né? A gente pode contar isso também. Por que eles acreditaram no que ela falou? Eu acredito que é porque ela testemunhava o Deus que ela servia. Eu acredito que ela se posicionava. E por isso que eles deram valor àquilo que ela estava falando. E isso é importante também. Nós precisamos testemunhar do Senhor. Né? Nós não sabemos nem o nome dessa menina, porque a Bíblia não cita. Mas nós conhecemos o testemunho dela. Eu estou aqui pregando nessa noite sobre o testemunho que ela deu, né? Quando ela viveu isso tudo. E isso é até legal também, porque nós somos também jovens. E às vezes vão ter jovens, adolescentes que vão falar, e o mundo vai falar assim, mas é só um adolescente. Mas é só um jovem. Esse aí nem tem experiência para contar, aí é muito novo. Mas, gente, o Senhor, ele não olha idade, sabe? O Senhor, ele não olha da onde você veio, o Senhor, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, a partir do momento que a pessoa se coloca disponível, né, para aquilo que o Senhor quer operar. Então, ela era uma pequena menina, mas ela tinha um Deus grande e ela testemunhava do Senhor. Ela testemunhou do amor do Senhor dentro daquela casa. Então, essa menina, ela nos ensina muita coisa. E uma das coisas que nós precisamos aprender com ela é que nós precisamos olhar além das circunstâncias. Nós precisamos olhar além das nossas próprias necessidades. Porque não é porque Deus não fez comigo ou não fez com você que Ele não pode fazer na vida de outra pessoa. Eu acredito que naquele momento ela poderia pensar assim, poxa, mas Deus poderia ter me livrado disso aqui. O Senhor não me livrou, Ele deixou que isso tudo acontecesse comigo. Não, mas Deus deixou que acontecesse comigo, mas eu creio que Ele pode curar. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Sabe? E isso é muito difícil, porque é muito difícil quando a gente pede pela cura de alguém, essa pessoa não é curada, a gente pregar para outra pessoa que o Senhor cura. É muito difícil quando a gente está passando por um momento muito difícil, né? E a gente vai falar para outra pessoa, não, olha, você não está sozinho, o Senhor está com você. Quando na verdade a gente está se sentindo sozinho. Mas nós precisamos olhar além das nossas próprias necessidades, além das circunstâncias. Não é porque o Senhor não fez na nossa vida que Ele não pode fazer na vida de outra pessoa. Porque nós cremos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita
perfeita, ela é agradável, e o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu vou entender que o Senhor tem um propósito para mim de forma individual, o Senhor tem um propósito na vida do pastor, na vida da Letícia, e de cada um, de maneira única, de maneira individual, né? E eu vou olhar com amor, eu vou olhar com compaixão para outras pessoas que estão adiante de mim. E outra coisa também que essa menina nos ensina é que servir deve ser o nosso maior alvo. Naquele momento, ela serviu, né? E quando nós pensamos nisso, que servir deve ser o nosso maior alvo, por quê? Porque nós seguimos a Jesus. Nós somos cristãos, né? E quando nós falamos que nós somos cristãos, é porque nós somos pequenos cristos aqui. E o nosso maior modelo a seguir, o nosso maior exemplo, a pessoa em que nós precisamos nos inspirar em toda a trajetória que teve aqui na Terra, é Jesus. E o maior servo de todos era Jesus. Quando a gente vê lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, fala assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus nos exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso maior modelo é Jesus. E ele tomou a forma de servo, por amor a cada um de nós. Né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Ele se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Morte que eu não suportaria, que você não suportaria, mas o Senhor, né? Jesus, venceu por cada um de nós. E o nosso maior exemplo tem que ser o Senhor. O Senhor, né, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha feito nada. Foi por amor, né, a cada um de nós. E às vezes a gente não consegue se doar por outra pessoa, né? Às vezes a gente, por tão pouco, a gente não ama ou a gente não entregaria, né? E eu sempre falo isso, que a gente vê como que o Senhor é bom e como que Ele nos ama quando Ele entrega o seu próprio filho. Eu não sou mãe ainda, mas mesmo sem ser mãe, eu consigo dizer que quando eu for, eu não vou entregar o meu filho, eu não entregaria ele por nenhuma outra pessoa. E o Senhor, Ele entrega o filho dele, porque Ele nos ama. E Jesus, Ele tomou a forma de servo, né? E se Ele é o nosso exemplo, se Ele é o modelo que nós temos para seguir, nós precisamos servir também. Servir deve ser o nosso maior alvo. E outra coisa que a gente aprende também com essa história, que a gente aprende também com essa menina, é que onde eu estiver, eu posso e eu devo fazer a diferença. Eu posso e eu devo contagiar. Eu posso e eu devo mostrar aquilo que eu carrego, me colocando como um instrumento nas mãos de Deus. Né? Não importa o momento que você está passando, não importa onde você está, não importa se é na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, aonde você está inserido, você pode fazer a diferença e você pode mostrar o amor do Senhor, contagiar com o amor do Senhor, contagiar com a mente de Cristo e fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como essa menina fez. Mas muitas vezes a gente acha assim, poxa, eu não sou capaz, né? Eu não sei pregar, eu não sei falar palavras muito bonitas, eu não sei dar conselho. E outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é que essa menina, ela mudou toda uma história, ela mudou toda uma situação, porque Naamã, ele vai até o profeta, ele mergulha 7 vezes no rio e ele é curado, ele reconhece o Deus de Israel, mas isso tudo não foi porque ela fez uma pregação muito bonita, ou porque ela, né, sabia falar muito bem, ou porque ela aconselhava muito bem. Não, foi apenas uma frase. Ela só virou para a esposa de Naamã naquele momento e falou assim, olha, quem dera se o meu Senhor estivesse como profeta, porque ele o restauraria.
Então, muitas vezes, é apenas um quem dera que a gente precisa falar. Poxa, olha, quem dera se você fosse comigo hoje? Olha, quem dera se você parasse e lesse um pouquinho aqui a Bíblia, aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Poxa, olha, quem dera se você entendesse que o Senhor ele te ama e que Ele está com você. Poxa, quem dera se você caminhasse junto comigo. Às vezes é apenas um quem dera que alguém está esperando e que você vai ajudar e você vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Não é muito, sabe? Às vezes a gente quer fazer muito e a gente acaba não fazendo nada. O Senhor, Jesus, ele é simples, é na simplicidade, onde o Senhor pode nos usar, onde o Senhor pode abençoar outras vidas através da nossa vida. Lá em Mateus 5, né, lá do 13 ao 16, fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí, continua, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, comer comida sem sal é horrível, não tem graça. Ficar na escuridão é péssimo, a gente não vê nada. E o Senhor fala que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O Senhor, ele nos chama para o ID, que é geral, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí é o que eu falei, é do seu jeito, sabe? É nas condições que você tem, é da forma que você consegue, né? Deus quer e Deus pode usar a sua vida. Então, não deixe de dizer um quem dera, né? Quando você sentir vontade, não deixe de falar sobre o Deus que você acredita, o Deus que você serve, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que renova a nossa mente, né? Não deixe de falar sobre o amor do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos também com esse texto é que não adianta ter tudo e não ter o Senhor. Lá em Marcos 8,36 fala: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não vale, gente, o que está no externo. Vale sim o que está no interno. A mente de Naamã naquele momento ainda não era contagiada pelo amor do Senhor. E ele era um homem de poder, ele era um homem respeitado, foi o que a gente leu, mas ele ainda não tinha o Senhor. E de que vale a fama, de que vale o dinheiro? A gente está cantando aquela música que está muito famosa agora, de que vale as poesias mais lindas, não tem valor sem o Senhor. Né? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta, né? Não temos valor sem o Senhor. Nós precisamos também aproveitar todas as oportunidades. E as oportunidades que nós temos, como eu falei, aonde a gente está inserido, né? Nós precisamos fazer missão aqui e agora. Nós precisamos contagiar com aquilo que nós temos, né? Dentro de nós. E a Bíblia, né? A palavra do Senhor fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Né? Quando a Bíblia ela fala de coração, ela está falando da nossa mente, né? Então, do que a nossa mente está cheia? O coração daquela menina naquele momento estava cheio do amor do Senhor, eu tenho certeza, porque ela transbordou esse amor para as outras pessoas. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades e deixar transbordar aquilo que está dentro de nós. Então, cuidado com o que você tem guardado na sua mente. Né? Porque, como eu falei no início, nós podemos ser contagiados para o bem ou para o mal. Quando eu falei lá sobre o que é contagiar, é o poder de influência. E nós estamos vivendo num tempo onde nós somos influenciados o tempo todo. Como já foi falado aqui, né, durante esse mês, influência já virou até profissão, gente. Então, nós somos influenciados o tempo todo. Um exemplo bobo, mas a gente vê, ficou numa onda agora o Morango do Amor. E por que ficou tão famoso assim do nada? Alguém postou e outra pessoa foi influenciada, que influenciou outra pessoa, e eu comi, que delícia. Mas por quê? Porque nós somos seres influenciáveis, né? Estourou, e graças a Deus, porque abençoou muitas confeiteiras, muitas pessoas que conseguiram, né, tirar sustento a partir disso. Mas é um exemplo assim que a gente consegue ver o quanto que nós somos influenciados.
e o quanto que nós somos influenciáveis, né? Nós vivemos o tempo inteiro cercados de influência e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos influenciar, sim, mas influenciar mostrando o amor do Senhor. A menina, né, naquela casa, quando ela é levada como cativa, ela não pegou a lepra, ela não foi contagiada pela lepra, porque era uma doença de contágio, né? Mas a menina, ela contagiou com a sua fé. Ela passou a sua fé para as outras pessoas. Então, ela não foi contagiada, mas ela contagiou. E as situações, elas vêm na nossa vida para que nós possamos também fazer a diferença e virarmos os protagonistas daquela história. Nós não somos servos da nossa dor, nós somos servos da nossa missão, né? Quando eu falei que o nosso alvo precisa ser servir, nós precisamos servir sim. Ela não era serva daquele momento da dor que ela estava passando, da dor que ela estava sentindo, mas ela era serva da missão que ela tinha e ela sabia a missão que ela tinha para cumprir. Ela sabia o chamado que o Senhor tinha. E o Senhor, Ele tem também um chamado para cada um de nós. Que nós possamos, de fato, contagiar. Que nós possamos, de fato, levar o Senhor para outras pessoas. Quando nós vemos essa história, né, Naamã, ele pode ser visto como o mundo. E a menina somos cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Naamã é o mundo que está perdido, que está no pecado, que está, às vezes, tão assim longe da presença do Senhor, longe de tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer, longe da alegria verdadeira do Senhor. E nós somos a menina, que somos povo de Deus, que somos adolescentes, que somos jovens, que somos escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença. E às vezes Deus vai nos colocar em alguns lugares que às vezes a gente nem vai entender. Por que Deus me colocou aqui? Mas é porque existe um Naamã que você precisa contagiar. Existe um Naamã que você precisa apresentar à mente do Senhor. Nós precisamos contagiar, nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E é até muito interessante porque a partir do momento que nós somos contagiados, nós passamos a contagiar e é legal porque ela contagia Naamã naquele momento e, como eu disse, ele é curado, ele mergulha ali as 7 vezes e depois disso tudo, ele pede para levar a terra de Israel para construir um altar e adorar somente ao Senhor, mesmo, né, estando em uma terra pagã. E ele, aqui no verso, certo? Mas ele pede perdão antecipado, acho que é no 18, por ainda ter que entrar com o rei no templo de Rimão, que era o deus sírio. E isso mostra o quê? O seu desejo de não se contaminar, né, naquele momento. Ele pede perdão ao Senhor antecipado por ter que entrar naquele templo, por ter que adorar ali naquele momento o rei Rimão, né, o deus Rimão, que era o deus da Síria naquele momento. Ou seja, a menina ela contagiou Naamã, e Naamã ele já estava contagiando outras pessoas. E assim tem que ser também na minha e na sua vida. Que nós possamos, independente do momento que nós estamos vivendo, sempre contagiar, mostrando para as pessoas que ainda há esperança, né? E a gente fala sempre aqui na igreja, a gente até tinha, eu acho que no carro, eu lembro quando era pequenininho, os carros tinham, né? Enquanto a vida, Jesus é a esperança, né? E que nós possamos passar essa esperança para as outras pessoas. E o Senhor, Ele não quer só curar, o Senhor quer também salvar, né? O Senhor quer transformar, porque lá no verso 15, diz assim, e ele retornou ao homem de Deus e tomado na sua companhia veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Ou seja, ele percebeu que não existe outro Deus, senão o Deus de Israel, né? Então, ele foi curado. Mas muito mais que apenas ser curado, ele teve a renovação da sua mente, né? Para que ele pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A mente dele foi mudada,
né? Eu acredito que a partir daquele momento ele passou a construir a mente de Cristo também. E esse é o mais importante. O Senhor, ele tem muitas bênçãos para nos dar. O Senhor, ele quer nos abençoar, mas acima disso tudo, o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar, o Senhor quer transformar tudo aquilo que ainda precisa ser transformado. E vale a pena estar com o Senhor, né? Vale a pena reconhecer o Senhor na nossa vida, porque não há nada melhor do que servir a Ele. Né? A gente canta, não há nada melhor que o nosso Deus. Né? O Senhor, Ele muda histórias. E Deus, Jesus, né, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Então, o mesmo Deus que estava com aquela menina naquele momento de dor e que usou aquela menina para abençoar outras pessoas, é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus que mora no meu e eu creio que mora no seu coração também. E é esse Deus que quer te levar a lugares grandes e que quer te ajudar a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que nós possamos contagiar o amor do Senhor, que a nossa mente seja a mente de Cristo, que a nossa mente possa estar cheia de amor, de compaixão, de misericórdia, e que nós possamos mostrar e que as pessoas possam ver, né, apenas com quem dera, o Deus que habita dentro do nosso coração. Amém? Vamos orar?